Esse vídeo que está começando agora é um pequeno pedaço, um pequeno corte, um drop do estudo bíblico que foi ao ar na última quinta-feira junto com o pastor Lucas Becker aqui no canal, estudo sobre Malaquias. Eu resolvi fazer esses drops, esses pequenos cortes, porque o estudo ele é muito comprido, ele tem 1h20, assim como outros vídeos são bem compridos aqui no canal. Então eu resolvi fazer esse quadro aqui, onde eu vou postar pequenos pedaços de 5 a 10 minutos do estudo ou do podcast que serão lançados, para que as pessoas que não quiserem assistir todo o estudo de 1h20 possam assistir esses pequenos pedaços e também aprender novas coisas, ter novas informações a respeito do texto bíblico ou da teologia, tá bom? Então fique com o vídeo. E aí ele diz, e já começa com uma afirmação que no nosso pensamento, muitas vezes a gente sistematiza e diz, né? Bom, a nossa hermenêutica é de lei e evangelho. Então, primeiro a lei, depois o evangelho. Mas olha aqui, evangelho. Nós temos o evangelho antes da lei, de forma direta, e diz assim, né? Eu vos tenho amado. E eu acho aqui que talvez a Ara coloca bem, né? Porque eu amei e continuo amando. Eu vos tenho amado. E Deus faz essa afirmação, e o povo não recebe essa afirmação de uma forma boa. O povo recebe essa afirmação com uma incredulidade. E o povo ainda pergunta, né? Em que nos tens amado? E aí que vem a resposta, e aí agora é um tanto até controverso o que vem dito na sequência, né? E aí diz ali, no que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. É um tanto controverso essa parte do texto, por quê? O povo não acreditou, ou recebeu com incredulidade essa afirmação do profeta, e pergunta como. E aí o profeta vai explicar agora, bom, eu não amei Jacó. E aí lembra que Jacó é o patriarca, que de Jacó ele recebe o nome Israel e vem toda a nação, né? E aí relembra lá ao irmão dele, que eles eram gêmeos, então, nascidos, né, de Rebeca, e Esaú era o primogênito, lembra toda aquela história, ele tinha o direito, mas então, por um lado, Esaú vende e despreza sua primogenitura, e por outro lado, Jacó rouba, e aí ele recebe a bênção e se torna o primogênito, digamos assim, a partir da bênção que ele recebe. E esse primogênito, então, e aí a gente situando, ou seja, agora, como o povo voltou do exílio, ele volta como Judá, como ainda os remanescentes que Deus está cumprindo essas promessas que ele fez, ele agora diz, como eu amei vocês? Olha para Jacó, já foi Jacó irmão de Esaú? Olha o que eu fiz. Né? Eu transformei vocês numa nação, ele tem toda a história da incredulidade, do pecado, mas o que acho que nos chama mais atenção é o fato de ele dizer aqui, ó, amei a Jacó, porém aborreci Esaú, né? E aí alguns tendem a interpretar isso de uma forma assim, de uma dupla predestinação, que Deus tenha, desde o princípio, digamos, do ventre de Rebeca, escolhido Jacó para ser salvo e Esaú para ser condenado e todos os edomitas. Mas não é isso que a gente vê no texto bíblico. A gente vê o quê? Que os dois iam ser duas nações, que os dois são filhos da descendência e que então teve a questão da bênção. E a gente tem que lembrar que aqui o Malaquias está respondendo ao porquê e como que Deus ama. Deus ama e os amou em Jacó. Isso tem implicações depois futuras, que a gente vai ver Jacó, Israel, Novo Testamento, e vamos fazer conexões. Mas o interessante é que também no versículo 3, o porém aborreci Esaú, né, que a Almeida traz, o verbo, se a gente vai olhar ele cru, ele é mais forte, né? Ele é o odiei Esaú, né? E aí o que levanta mais possibilidades de uma outra interpretação. E aí o fato de ele dizer que ele odiou Esaú, a gente, daí foi mencionado já a Septuaginta, né? Quando se olha o verbo grego, e aí se vai para o Novo Testamento, esse mesmo verbo é usado lá, por exemplo, quando Jesus fala de odiar o pai e a mãe e seguir a ele, algo do tipo. E aí, como que você entende esse odiar, né? É um odiar, de condenar simplesmente, ou é um odiar de dar preferência, né? E aí você tem aqui um dar preferência a Jacó, e você tem o quê? Pela história, você tem um Esaú que esteve sempre uma grande nação, mas em que determinado momento, em que inclusive o livro de Obadias vai mostrar toda uma condenação sobre Edom, o povo de Edom se virou contra o povo de Israel. E então, aqueles que são contra o seu primogênito, que é Israel, que é Jacó, Deus então afeta o primogênito. Isso, sim, tem muita coisa para falar. Inclusive, quando a gente pega lá o texto do Êxodo, né, qual é a última praga, né?
o primogênito de Deus estava sendo afligido. E aí o que acontece? Deus fere o primogênito dos egípcios, né? Então, o filho de Deus, o Deus que é o pai do seu povo, ele ama. E ele está mostrando, olha como eu amei vocês. Não foi Jacó, irmão de Esaú? Né? Ele remete para a história, ele remete para o que ele fez, ele remete para tudo o que aconteceu. E aí, além disso, ele fala, né? Ele traz o contexto aqui de Senhor dos Exércitos, né? O Senhor que está acima de tudo, o Senhor que está acima dos exércitos celestiais, exércitos terrenos, não há outro, ele está acima. E ele, como é costume de dizer, né? Deus é Deus, nós não somos. Ou seja, ele tem a soberania de fazer o que ele bem entende, né? Só que um ponto interessante, e a gente consegue enxergar nos detalhes do texto, é o seguinte: quando ele condena Esaú, e ele pronuncia a sentença, e inclusive que eles vão tentar, como nação, talvez se reconstruir, e Deus não vai permitir isso, porque eles foram contra o povo de Deus. O que ele diz ali? Ó? Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E aí, quando a gente olha a palavra povo aqui, e aí que veio uma grande sacada, assim. Quando o Antigo Testamento se refere a povo de Deus, ele usa uma palavra, que é am, né? Ele fala amigo, meu povo. E quando ele fala das outras nações, os gentios, que no Novo Testamento, ou então aqueles que não são hebreus ou judeus, ele usa o goim no plural, que são as nações. Só que quando Deus fala que ele está repudiando Edom, ele não chama ele de goim, de uma nação estranha. Ele diz, Edom é o meu amo, é o povo, é o meu povo que eu repudio. Né? Então também já é um argumento contra aí o fato de que talvez Esaú tenha sido predestinado desde o início. Não, ele se irou contra Deus e o juízo de Deus veio sobre Edom.